Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e minha live hoje eu vou aqui colocar o que eu penso, o que eu acho a respeito da política de juros altos. Para mim, é armação para favorecer o sistema financeiro conforme eu vou demonstrar. Ok? Eu gostaria que vocês me acompanhassem muito bem. Se quiserem podem fazer comentários, inclusive se quiser pode mandar vídeo para mim, resposta de qualquer maneira, o e-mail, etc. Muito bem. Qual o benefício da taxa de juros alta? Desculpe, mas aqui ficou um pouquinho. Quero ver se eu. Isto. Tá bom. Desculpe aí, mas tem que colocar corretamente. Qual o benefício da taxa de juros altos? Principalmente se a inflação atual não é de demanda. Vocês já perceberam que a inflação brasileira não é de demanda. Por quê? Primeiro porque veio uma economia quebrada. Quando Paulo Guedes assumiu, pegou a economia quebrada e além de quebrada ele começou a colocar em ordem. Daqui a pouco pegou duas crises muito fortes, que foi a crise de saneamento, a crise de energia e a crise da seca. Então foram barbaridades que ele pegou pela frente e ele conseguiu colocar a economia no eixo, na rota do crescimento. Acontece que quando a economia começa a crescer, existe uma inflação que foi se acelerando aos poucos. E o Paulo Guedes optou por aplicar uma taxa de juros altos. Ele achava que fazendo isso primeiro, ele ia ganhar dos outros, dos europeus, dos americanos, que iam deixar para puxar a taxa de juros mais tarde, e que ele sairia na frente com isso. Como vocês vão ver, não aconteceu nada disso. Muito bem, então, uma economia que vinha de recessão, duas recessões, naquele período da Dilma, etc. Crescimento lento, da economia muito lento, por sinal. Então, a juros altos era a estratégia mais inadequada para combater essa inflação. Tá certo? A taxa de juros altos não combate a inflação, mas a eleva, aumenta a dívida e, consequentemente, o déficit público, gerando mais inflação. Eu vou explicar para que vocês, com calma e com didática, eu quero que vocês entendam isso. Quando existe uma alta de juros para combater a inflação, é porque a inflação já está aí. Se o Banco Central entra para aumentar ligeiramente ou rapidamente a taxa de juros, obviamente cria a expectativa de que vai haver mais inflação. Inflação mais alta está vindo aí. E o que eu faço? O que o consumidor faz? O consumidor, pessoa física, ele começa a perceber que a inflação vai vir mais alta. Ele começa a fazer compras antecipadas, vai na farmácia, faz compra, vai no supermercado, faz compra daquelas mercadorias que ele pode estocar, e isso pressiona novamente a inflação. A mesma coisa acontece com a empresa. A empresa vai ver isso acontecendo e ela vai fazer as compras que precisam para revender, outras compras que ela precisa de máquinas, equipamento, etc., porque ela percebe que a inflação está vindo aí alta. Então, isso aí vai pressionar a inflação imediatamente. E é lógico que vocês percebem isso, porque toda vez que começa um programa de juros altos para combater a inflação, exatamente não é isso que acontece. Como eu vou ler aqui o que está acontecendo na economia americana. Né? Olha aqui, ó. Dando de ombros para a inflação e a alta dos juros, a economia dos Estados Unidos mostrou força entre julho e setembro, com expansão anualizada de 3,2%. Ou seja, está aumentando o juros e a inflação está indo por cima. Tá certo? Muito bem. A inflação dos Estados Unidos está por volta de 7 ou 8%, mais ou menos. Apesar do aumento da taxa de juros. E aqui no Brasil, isso é fácil de você entender, por isso, não é? Porque você antecipa, cria expectativa que vai ser a nova. E aí você começa a antecipar o mercado e pressiona. Do outro lado, né, a inflação,
o aumento dos juros impede as empresas de seguirem os seus investimentos de crescimento. Ora, fazendo isso, o que acontece? Diminui produção. A produção não acompanha, não desenvolve. Então, com isso, o que acontece? Mais inflação, porque diminui, há um choque de oferta. Então, a inflação acontece. Tudo isso em função da taxa de juros. E isso é tão verdade que você pergunta se existe uma falácia no mercado financeiro, que é uma falácia que eu acho uma aberração. Eu acho até uma ignorância e uma presunção de que não estão errados. Estão errados, sim. O problema é o seguinte: o que você diz assim, pô, está aumentando a taxa de juros? Foi o governo Dilma, aconteceu isso com o Joaquim Levy, foi a mesma coisa, foi aumentando a taxa de juros, os juros subindo. Agora o Paulo Guedes acontece a mesma coisa, aumentando a taxa de juros, os juros subindo, a inflação subindo. Tá certo? Muito bem, o que eles dizem? Por que aumenta a taxa de juros e não cai a inflação? Porque a economia só vai começar a sofrer os efeitos do aumento da taxa de juros daqui a 4, 5, 6 meses. Não é verdade. Imediatamente o efeito da taxa de juros é sentido pela economia. Qual é o primeiro efeito que dá? Na dívida pública. Por quê? Se eu tenho um juro hoje de 5%, passo para 6%, imediatamente a dívida pública vai rodar a 6%. Então isso é efeito imediato. E se aumenta a dívida pública, consequentemente vai aumentar o quê? O déficit público. E o déficit público gera inflação e expectativa de inflação. Então não é essa falácia que a economia só vai reagir depois. Não, não é. É porque ela reage imediatamente, mas reage imediatamente aumentando a inflação. Agora, por que lá por 6, 7 meses? Porque aí com o aumento da taxa de juros, começam a diminuir o crescimento, começam a quebrar a empresa, começam a desempregar o mercado e com isso baixar o consumo, reduzem o crédito e com isso reduz o consumo e aí a taxa de juros começa a diminuir. Mas para diminuir, ela freou o crescimento, colocou o crescimento lá embaixo. Será que vale a pena isso? Não sei se vale a pena, eu acho que não. Tá? Eu acho, na realidade, que a inflação é o câncer da economia. E como câncer que existe no ser humano. Só que os médicos estão muito mais adiantados do que os economistas no combate aos seus respectivos cânceres. Eu acho que os economistas estão muito atrasados, não tem nada para combater a inflação mais tranquilo e menos perturbadora para a economia, e menos perturbação para a economia. É isso que existe. A taxa de juros não tem correlação direta com a inflação. Juros altos não diminuem a inflação, como acabamos de dizer, e juros baixos também não fazem a economia crescer. Basta olhar a crise de 2008. Né? 2008, uma liquidez total, o juro foi lá para baixo, foi o que aconteceu? A inflação não subiu. Não houve crescimento na economia. Nada disso. Então é preciso repensar todos esses conceitos que estão aí na caixinha. A gente tem que abrir essa caixinha e começar a repensar para encontrar uma maneira de combater a inflação mais organizadamente e menos traumática. É um trauma o combate da inflação, principalmente com juros altos. Olha só, desde o início de 2021, o BC elevou a taxa básica de juros de 2,75 para 13,75. Ainda hoje. E permanece até hoje. 13,75 hoje a taxa de juros. São 11 pontos percentuais, um verdadeiro assalto à mão armada aos cofres públicos. Isso é como se tivesse uma bomba de sucção sugando recursos dos mais pobres, que não tem como se livrar da inflação, como evitar a inflação, e passando os recursos para os mais ricos, que têm toda a regalia, além de ter o seu dinheiro, né? Ali, eles sabem como enfrentar o processo da inflação e sabem, inclusive, como aumentar a inflação, como diminuir a inflação e aumentar a taxa de juros. Deixa de uma maneira tal que, por exemplo, o Banco Central aumentou a taxa de juros em 13,75. O que é que os bancos vão começar a fazer? Começa a dar inadimplência. Eles vão diminuir o crédito. Diminuindo o crédito, vai cooperar
com as medidas para a redução da inflação. E para o banco, quanto mais juros altos e menos inflação, melhor para ele, que a taxa de juros real vai lá para cima. Tá certo? Olha aqui para cima, são 11 pontos percentuais. Juros reais, 7,85 juros reais hoje. Por quê? Porque nós temos uma taxa de Selic, 13,75 de juros, e uma inflação de 5,90. Isto é um assalto, é a taxa de juros mais alta do mundo. E não é só a mais alta do mundo, não. Ela é o dobro do segundo país colocado nessa relação, que é o Chile, me parece. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Não é uma vez que isso acontece, não. São várias. O Brasil sempre campeão de taxa de juros. Sempre campeão, combatendo a inflação com taxa de juros altos. Será que não já chega? Não dá para entender que não funciona dessa maneira? Será que não tem pessoas que olhem e preferem crescer, fazer com que o país cresça, não pensar só individualmente? A quem a taxa de juros alta mais beneficia? O sistema bancário, o sistema financeiro, tá certo? As pessoas que têm reservas, por um acaso fizeram reservas, bons salários, bons negócios, etc., que sabem também como enfrentar a inflação. São as pessoas que se beneficiam disso. Você já pensou que você ter dinheiro e colocar sem risco nenhum? O sistema financeiro, quem investe no sistema financeiro, não tem risco de inflação. Por exemplo, não tem risco. Tá certo? Então, se você investe no governo, nos títulos da dívida do governo, você não tem risco nenhum, porque no Brasil tem moeda própria. E com moeda própria é emissão. Nunca vai quebrar o país, nunca vai deixar de pagar os seus débitos, como nunca deixou de pagar os seus débitos internos. Tá certo? Então é você botar dinheiro e ir para a cama e dormir. Ou se ingrar pela Europa nos seus iates, porque, pô, uma taxa de 7,85 real é sensacional, meu amigo. É sensacional. A inflação de 2021 foi 10,6% e agora é 5,9%. Quantos pontos ela caiu? 4,16%. 4 pontos 16 percentuais. Tá certo? Pontos percentuais. E quanto foi a taxa de juros? Quanto foi? 11 pontos de percentagem, de 2,75 para 3, um absurdo. Num ano você faz 2,75 para 13,75. Num ano não, que foi outubro, já estava 13,75, me parece. Outubro já estava em 13,75 e ainda hoje está 13,75. Isso é uma delícia para quem tem dinheiro, tá certo? E os pobres e as pessoas que não têm capacidade de investir, que não sabem como evitar a inflação, é que vão pagar esse butim armado para o sistema financeiro e para os investidores de alta renda. Se você olhar, a preocupação dos analistas brasileiros economistas é com a dívida. E se você perceber muito bem, isso é preconceito. Porque se você olhar, eu nunca vi uma análise sobre a dívida em jornal, revista, livro no Brasil, fizesse uma análise que fosse pelo menos satisfatória para analisar uma dívida de um país. Nunca vi. Porque as pessoas partem do princípio de que dívida é uma coisa ruim. E dívida, muitas vezes, é uma estratégia que você segue, né? Que você aplica, que você desenha, para melhorar, inclusive, o seu endividamento. A dívida não pode ser medida só pelo índice total da dívida sobre o PIB. Primeiro que isso é um índice totalmente errado. Por que ele é totalmente errado? Porque ele é totalmente errado. Porque o total da dívida é estoque. E é um estoque de 6, 8, 10 anos de dívida, e você divide por o PIB, que é o fluxo de um ano, é um absurdo. Isso aí já começa por aí. Segundo, não diz nada. Se você medir o total da dívida sobre o PIB, como é que você sabe que a dívida é alta ou pequena? Vamos aqui abaixo e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá bom?
Então as pessoas olham como dívida como se fosse... Não, as pessoas procuram dívida, procuram endividar para aumentar a sua produção, para aumentar os seus lucros. É isso que a dívida serve. A dívida não é só tomada quando está no sufoco financeiro. Não, não é só não. Eu posso muito bem, minha empresa está boa, com toda a situação financeira dela muito boa, e eu planejar aumentar a minha dívida para poder o quê? Para poder investir mais, para trazer maiores investimentos, para trazer uma maior lucratividade. Que eu vou achar isso através de medidas de alavancagem financeira. Só a alavancagem financeira que vai me dar uma análise perfeita da dívida. Tá certo? Então vamos lá. Olha aqui. Se você analisa nessa idiotice aqui desse índice, que é o índice que eu chamo, ele é mudo esse índice. Ainda vou dizer uma coisa. Isso nos Estados Unidos, no ano passado, final do ano passado, né? Houve um simpósio, um dos principais economistas do Brasil, dos Estados Unidos estavam lá, principais professores, e discutiram e chegaram à conclusão que isso aí pode jogar fora na lata do lixo, que não serve para nada, nada, absolutamente nada. E para provar isso, eu mostro aqui agora mesmo. Olha, o Brasil tem uma dívida de 80%, mas qual é o juros do Brasil? 13,75%. Japão, 12%. Evidentemente, aqui para ficar completo, mas eu não achei, pode somente do ponto de vista do vídeo, eu posso apenas comentar como é que isso seria melhor aproveitada, seria mais bem feita a análise. O Japão tem 262%, Venezuela 241%, Grécia 173, 151 e 107. Então, se você olhar aqui pela dívida PIB, o que você acha ali? Você acha que o Brasil tem a melhor situação, porque tem 80% do PIB. O Japão tem 2 vezes, quase 3 vezes. A Venezuela também, a Grécia e aí por diante. E é bem grande a diferença desse país para a gente. Agora vamos olhar o seguinte: a taxa de juros do Brasil é 13,75%. Tudo bem, o que isso quer dizer? Aí que eu digo, para ficar mais correta essa análise, eu teria que ter aqui a taxa de inflação, mas eu não pude pegar agora e deixei aí para depois. Então a taxa de inflação do Brasil, você viu que é 5,90. Então os juros reais aqui, né? Quanto foi que nós dissemos aí? O juro real foi de 7,85. Juros reais, 7,85. Então o Brasil, talvez não, é o pior país, porque a dívida dele vai crescer velozmente. O Brasil está pagando 7,85. Isso poderia ser perfeitamente diferente se não fosse dessa maneira com juros altos. Olha aqui o Japão. O Japão tem 260, quase 3 vezes o PIB. Agora, o que acontece com o Japão? A taxa de juros 0,10 negativa. O que é que significa? O que é que significa? Se o Japão tivesse uma taxa aí de inflação, né? Uma taxa de inflação, qualquer que seja a taxa de inflação do Japão, não vai ser muito grande. Então, ele vai ter uns juros reais quase que negativo, ou negativo também, tá certo? E se for ligeiramente acima de 1, por exemplo. Então, o Japão está com a dívida de 262 do PIB, mas praticamente não tem custo fiscal com essa dívida, ou seja, não custa para ele, a despesa financeira para ele é nula. E ao contrário, pode até trazer mais recurso financeiro para ajudar o crescimento da economia japonesa. O Japão está muito melhor com 262 do que o Brasil com 80. Então esse índice não serve absolutamente para nada. A análise perfeita aqui seria você calcular a alavancagem financeira desses países, do jeito que estão aí. Tá certo? A alavancagem financeira. Muito bem. Venezuela também, eu acho que Venezuela está na mesma situação do Brasil, ou pior do que o Brasil, porque a taxa dela de juros... Não, mas se a taxa de juros dela é tão alta, a inflação dela deve ser muito alta. Não sei, mas a Grécia 2,50 de juros, Itália 2,50 de juros, os Estados Unidos está 4,50 de juros. O juro nos Estados Unidos hoje está por volta de 8%. Então, os Estados Unidos
não está tendo custo fiscal dessa dívida, ao contrário, está recebendo recursos dessa dívida, né? Essa dívida está trazendo rendimentos e produtividade para a economia, para ajudar a economia a crescer. A dívida está ajudando a economia a crescer. No Brasil, está impedindo. E aqui você pode ver que o Brasil, inclusive, agora, há pouco tempo atrás, o nosso presidente do Banco Central, o Neto, opa, esqueci o nome dele. O Neto, é ele aí. É porque o alemão está chegando aqui, nego, perto de mim. Então, o Neto já está falando de aumentar a taxa de juros Selic. Logo no início do ano. Logo no início, não, lá para o meio do ano, março, abril, ele está pensando em aumentar a taxa de juros. Olha, meus amigos, vai ser um maná para os ricos. O crescimento do Brasil vai demorar do Brasil a apresentar um crescimento que, devido às suas condições, as condições geográficas, as condições geopolíticas do Brasil, situado na América do Sul, um dos maiores países do mundo, com todo tipo de recursos naturais, rio, água, petróleo, todo tipo, pedras preciosas, etc. Tal, uma agropecuária fantástica. Esse Brasil, ele deveria crescer no mínimo 8% ao ano. No mínimo 8% ao ano. Quando será que a gente vai ver isso? Nós vimos isso lá na Revolução de 64, não é? Com os militares que botaram para crescer, chegou a crescer num ano até 13%. Fez uma média muito maior do que a média da China. O Brasil chegou a crescer 7% em média durante 10 anos. Bom, eu estou achando difícil, porque esses nossos economistas só pensam em taxa de juros altos. E por que isso? Eu acho que é porque é mais fácil. É mais fácil, você acorda e assim, sabe de uma, a situação está ruim, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a taxa de juros para combater a inflação. Há um apoio do arcabouço financeiro do país, há um apoio, porque é extremamente favorável para eles, e o presidente do Banco Central continua navegando em águas suaves. Tá certo? Muito bem. Agora vejam só. É preciso a gente pensar. Os Estados Unidos, desde o início do século passado, ele tem uma taxa de juros sempre inferior à taxa de crescimento da economia. Olha só, a taxa de juros inferior à taxa de crescimento da economia, o que significa? Alavancagem positiva. Isso significa que ele está pegando dinheiro, pagando juros e aplicando na economia e tendo uma rentabilidade maior do que a taxa de juros que ele pagou. É isso que fez o Brasil crescer. É isso que faz os Estados Unidos crescer. Quem faz o mesmo? O Japão. O Japão faz a mesma coisa. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Dá trabalho? Dá trabalho. Você tem que preparar a economia para ela ser uma economia que possa fazer isso, botar uma taxa de juros que seja plenamente compatível com o seu crescimento, ou menor do que o seu crescimento. Agora, esse absurdo que está acontecendo está exaurindo o país. Acabar liquidando o país, o crescimento. O país não vai andar, uma carroça. Vai ser uma carroça puxada por burros. Bom, meus amigos, eu acho que tá bom por aí. Eu acho que nós temos a obrigação de repensar. Os economistas têm a obrigação de repensar como combater a inflação no Brasil. Porque essa maneira que vocês estão fazendo, os economistas hoje estão fazendo, eles estão favorecendo o sistema financeiro, esfacelando a distribuição de renda, trazendo toda a renda para os mais ricos e deixando as migalhas para os mais pobres. E nós precisamos ter um país crescendo igualmente, porque só assim o país será forte, será um país com alta produtividade. Então, temos que repensar, temos que tirar a cabeça dessas falácias que a economia não age. Isso significa que nenhum pensa a respeito disso. Quem diz que
quem diz que a economia só vai reagir, como eu vejo todo dia no jornal, nesses jornalistas econômicos, dizendo, não, é porque a economia está reagindo agora, porque é assim mesmo, é igual remédio. A gente, quando dá remédio ao paciente, o paciente vai tomando o remédio e vai melhorando aos poucos, não se melhora de uma vez só não. E aqui eu digo que é o contrário exatamente. Esse remédio de juros altos, ele primeiro mata o paciente. Matando o paciente, ele acaba com a inflação. Ou seja, debela a febre que é a inflação. Um abraço e até a próxima.